Olá, minhas amigas e meus amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Sem Papas na Língua. O tema de hoje é extremamente frequente na vida das mulheres, que é a incontinência urinária feminina, tá? É um tema que é uma situação que pode comprometer a qualidade de vida das mulheres, desde meninas, às vezes, jovens, né? Mulheres jovens, adultas jovens, mas é mais frequente nas mulheres a partir da menopausa, 50, 60 anos, tá? Mas ele pode acontecer em qualquer fase da vida por situações diferentes. E é um tema que tem que ser levado muito a sério porque atrapalha demais a qualidade de vida das mulheres, o convívio social, os relacionamentos, porque intimida a mulher, ela se sente muito mal com a sua situação, tá? E para a gente começar a entender isso aí, temos que saber o que é afinal incontinência urinária, qual é os tipos de incontinência urinária e qual é a conduta em cada situação, pelo menos para vocês terem uma ideia, tá? Popularmente, a incontinência urinária ficou conhecida como bexiga caída, então praticamente virou sinônimo, bexiga caída de incontinência urinária, só que não é, tá? Só para deixar bem claro, isso é uma coisa popular, mas não é a realidade. Na realidade, a bexiga caída, de uma maneira geral, não tem nada a ver com incontinência urinária. O mecanismo da continência urinária fica a nível da uretra, na transição da uretra com a bexiga. E a bexiga, propriamente dita, é o reservatório de urina e que contrai para botar a urina para fora, tá? A bexiga caída, que o pessoal fala, é quando a mulher sente que tem algo saindo pela vagina, está saindo para fora, o que a gente chama de prolapso genital ou uma distopia, que existem vários tipos de prolapso e distopias. Nós vamos até, provavelmente, no próximo programa, falar só sobre esses prolapsos e distopias, para vocês poderem entender com calma. Mas hoje eu vou me deter apenas à bexiga. Então a bexiga é um tipo de prolapso, tá? A bexiga sai, começa a aparecer na entrada da vagina da mulher e começa até a sair para fora da vagina. Então isso é a bexiga caída. Pode estar junto com isso a incontinência urinária ou não, tá? Só que ficou popular que bexiga caída, perda urinária. Então, tanto é que às vezes as pacientes se queixam, eu estou com bexiga caída. Eu digo, mas por quê? A senhora sente, já sai para fora, vê algo? Não, não vejo nada. Mas por que a senhora está com a bexiga caída? Porque eu estou perdendo urina, entenderam? Então, isso é uma coisa que tem que ficar muito claro, até para entender depois qual as condutas que se faz para o tratamento, tá? Então, como é que você faz um diagnóstico adequado e para vocês entenderem o que é incontinência urinária? Primeira coisa, ouvir as queixas da paciente, em que situações ela perde urina. Por exemplo, só para vocês entenderem, tem mulher que perde urina simplesmente sem fazer esforço nenhum, sem fazer nada, simplesmente escorre a urina, tá? Tem mulher que ouve o barulho da água, sente o pé no piso frio, alguma coisa desse tipo, perde urina. Tem mulher que quando sente a bexiga cheia, sente que está com vontade de ir, tem que correr ao banheiro, porque se não corre, já se molha. Tem mulheres que, mesmo sem sentir vontade, ao fazer algum esforço, tipo tossir, espirrar, se abaixar para juntar alguma coisa pesada, empurrar algo pesado, já perde urina. E essas situações podem acontecer a qualquer momento, no dia a dia da mulher, na vida, no trabalho, em passeios, em lazer, à noite, na cama, tudo tem situações diferentes que podem acontecer em incontinência urinária. Através, então, dessas queixas que as mulheres têm, a gente tem que fazer uma avaliação do exame físico, que é examinar a mulher. Aí a gente vai avaliar justamente como é que está a anatomia do genital da mulher, em relação à posição da bexiga, da uretra, da própria cúpula vaginal, do útero, o períneo dessa mulher, toda a estrutura vaginal, tá? Porque toda a estrutura vaginal da mulher, para estar tudo funcionando, tem um sistema de suspensão e um de sustentação. E a harmonia desse sistema que faz com que a mulher esteja bem. E geralmente quando alguma coisa começa a dar problema, sintomas, é porque algum desses sistemas ou vários deles não estão funcionando bem. Então a gente faz aí, então, só para conferir, um diagnóstico pela história da mulher, o que ela se queixa, depois uma avaliação, um exame físico, uma avaliação ginecológica, que é um diagnóstico anatômico,
E aí a gente já consegue ter uma ideia da maior parte dos casos. E aí a gente complementa isso para ter 100% de certeza com um exame chamado estudo urodinâmico, que é um exame que é feito a nível de consultório, que a paciente é posicionada como se fosse um exame ginecológico, é colocada uma sondinha, é ligada nos eletrodos, vai num software, num equipamentozinho, no computador. Isso forma uns gráficos e enquanto a gente vai enchendo a bexiga com sorinho, vai sendo medida todas as reações dessa mulher e a gente vai conversando com ela. Então, para ver a capacidade dessa bexiga, a sensibilidade dela, aí é feito teste de esforço durante o exame para ver quais as pressões que elimina a urina durante o exame. Bom, é um exame que se faz, que pode demorar 10 minutos, 15 minutos, até 30, 40 minutos. Isso é muito variável de mulher para mulher, conforme a situação e a idade da mulher. Mas aí, somando tudo isso, então, a história que a mulher nos contou, as queixas dela, o exame físico e a urodinâmica, a gente consegue ter um diagnóstico adequado, um diagnóstico de precisão. E aí a gente vai ver que existem vários tipos de incontinências urinárias, tá? Para vocês saberem só. Então nós temos a incontinência urinária de esforço, que como o próprio nome diz, é aquela que a mulher perde quando tosse, espirra, levanta peso, se abaixa, pula, alguma coisa desse tipo assim. Temos a incontinência urinária de urgência, que é aquela que tem a ver mais com a sensibilidade da bexiga, tá, da mulher, tá, em relação a isso, que ela sente vontade, tem que correr ao banheiro, ela não consegue segurar, tá? E temos a incontinência urinária por transbordamento, que simplesmente a bexiga chega num nível e ela escorre. E aí tem algumas situações que levam a isso aí, tá? Também essas situações podem ser mais comuns à noite em algumas mulheres, outras mais comuns durante o dia, tá? Isso tudo a gente avalia nessas conversas, exame e urodinâmica. Para vocês entenderem, cada tipo de incontinência vai ter condutas totalmente diferentes. Então existia um mito assim que bexiga caída, incontinência urinária, tudo é cirurgia. Não é bem assim, tá? Então, conforme o diagnóstico, a paciente precisa de um tipo de cirurgia, conforme o diagnóstico, ela vai precisar de outro tipo de cirurgia, conforme o diagnóstico, ela não vai fazer cirurgia, ela vai fazer um tratamento clínico, usar medicação, e conforme apenas vai ter orientações em relação aos seus hábitos diários, em relação a horário de ir ao banheiro, ingesta de líquidos e tal, que a gente tem que orientar. E existem as incontinências mistas, que as pacientes vão ter que fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, operar e tomar medicação, incontinência mista. Como é que a gente chega a essas conclusões? Com os exames e as condutas que eu acabei de falar para ter um diagnóstico adequado. Então, dessa maneira que tu vai ter sucesso no tratamento. E vamos acabar com aqueles mitos que existiam até pouco tempo e ainda existem. Se vocês forem falar com senhoras de mais idade da família, vocês vão ver que muitas delas dizem assim: ah, não vale a pena operar porque isso volta. Eu já fiz 3 vezes, eu já fiz 2 vezes. Pode, até pode, mas de uma maneira geral, muito disso acontece pela história de não ter um diagnóstico adequado e o tratamento adequado na época que foi feito. E isso hoje já é mais rotina, mas essa história ficou do passado, quando não tinha todos os recursos que a gente tinha e nem o conhecimento dessas diferenças das incontinências urinárias. Então hoje a gente está procurando orientar as mulheres para dizer que não é tudo como era antigamente, tá? Hoje a gente consegue ter diagnósticos mais adequados e condutas mais adequadas, tá? E para começar a concluir, também vocês entenderem que a incontinência urinária às vezes precisa também de correção de certos prolapsos simultaneamente, como eu falei no início da conversa, tá? Às vezes não adianta só mexer na parte de continência e não mexer em outros prolapsos. Então às vezes tem que mexer num conjunto de situações para se atingir uma melhora global e de longo prazo para essa mulher, tá? Bom, então eu quero só fixar isso aí na cabeça de vocês, tá? Que incontinência urinária não adianta se esconder, ela é uma coisa extremamente frequente, tá? Atrapalha muito a vida da mulher, a qualidade de vida, o convívio social, os relacionamento sexual, mas tem tratamento, tem como conduzir, tem cura, tá? Desde que tenha um diagnóstico adequado, tá? E um tratamento adequado, tá? É isso que eu quero dizer então. Procurem profissionais adequados, profissionais especialistas, tá? Perguntem, questionem direitinho, fazendo a coisa certa vale a pena. Vocês não imaginam o que é a melhora na qualidade de vida, a recuperação da autoestima da mulher quando ela passa às vezes meses ou anos nessas situações de estar sempre molhada,
sempre com absorvente, se escondendo, não saindo de casa, não vai mais visitar parente, não vai visitar um filho, um neto, não vai mais um baile, uma festa de vergonha, intimidada com essa história. E após um tratamento adequado, ela recupera a autoestima, volta a passear, volta a sair, é muito legal. Pergunte a uma paciente que já passou por isso e conseguiu a solução para vocês verem. Então, vale a pena, tá? Incontinência urinária tem cura, mas precisa ter um diagnóstico adequado, uma conduta adequada. Procure então profissionais especializados, ok? Um abraço e até o próximo programa.